O frio de março em Whitehorse era o tipo que mordia através das camadas de lã e penetrava direto nos ossos. Eu pressionei as mãos enluvadas contra a janela embaçada do ônibus, observando as árvores nuas passarem em borrões cinzentos. O cheiro de diesel misturado com café requentado enjoava meu estômago vazio. 3 dias. Só mais 3 dias, e eu poderia voltar para o apartamento minúsculo em Vancouver, longe deste lugar que me lembrava de tudo que eu preferia esquecer. A assistente social tinha sido clara. Visitar minha avó antes que ela morresse não era opcional se eu quisesse manter a custódia do terreno. Não que eu quisesse aquele pedaço de floresta gelada, mas precisava do dinheiro da venda. Precisava recomeçar longe de Derek, longe das dívidas que ele deixou em meu nome, longe dos olhares de pena das pessoas que sabiam. Meu reflexo na janela mostrava o que eu tinha me tornado. Cabelos loiros desgrenhados presos num coque desleixado, olheiras profundas, lábios rachados que eu mordia constantemente. 24 anos e eu parecia ter 40. A enfermeira no hospital tinha me confundido com a filha mais velha da minha avó. Eu não a corrigi. O ônibus parou com um solavanco na estação rodoviária. 2 homens entraram e o mais alto me olhou por tempo demais. Aquele tipo de olhar, avaliatório, predatório. Eu abaixei os olhos e fingi mexer no celular descarregado. Sempre fui boa em me tornar invisível. Derek dizia que era meu único talento real. A floresta começou a engolir a estrada. Pinheiros altíssimos dos 2 lados, neve suja acumulada nas margens. Whitehorse ficava para trás. Estávamos indo mais ao norte, para onde minha avó tinha construído aquela cabana absurda há 30 anos. Perto da terra, ela dizia. Perto do que importa. Eu tinha 8 anos na última vez que a vi. Ela tinha me dado um colar antes de me mandar embora, um pingente de prata com símbolos estranhos que eu nunca entendi. Para quando você precisar de coragem, ela tinha sussurrado. Eu o usava escondido debaixo da blusa. Não por superstição, só porque era a única coisa que restava dela. O motorista me deixou num cruzamento com uma placa apodrecida. Trilha Nordenskjöld, 8 quilômetros a pé. Maravilha! Minha mochila pesava nos ombros enquanto eu começava a caminhar. O silêncio era opressivo. Nenhum pássaro. Nenhum vento. Só o som abafado dos meus passos na neve velha e o rangido ocasional de um galho distante. 2 horas depois, minhas pernas tremiam. A cabana surgiu entre as árvores como uma aparição. Madeira escura, janelas sujas, fumaça fina subindo da chaminé torta. Alguém estava lá dentro. Meu coração disparou. A assistente social não tinha mencionado ninguém. Minha avó deveria estar sozinha. Bati na porta. Nada. Bati de novo. Vovó, sou eu, Elise. Um ruído arranhado do outro lado. Depois silêncio. Girei a maçaneta. Destrancada. Empurrei. O cheiro me atingiu primeiro. Mofo, cinzas molhadas, algo adocicado e podre que fez meu estômago revirar. A sala estava em penumbra, cortinas rasgadas bloqueando a luz. Pilhas de livros por todo lado, xícaras imundas, velas derretidas em poças de cera preta. E no canto, curvada numa cadeira de balanço, estava minha avó. Ela tinha encolhido, o rosto todo sulcos e pele cinzenta esticada sobre osso. Os olhos, porém, ainda eram afiados, cinzentos como gelo sujo. Ela me olhou sem surpresa. Vieste, disse ela. A voz saiu rouca, como se não falasse há semanas. Me disseram que você está doente. Ela riu. Um som seco, sem humor. Doente, sim. Assim chamam agora. Entrei devagar. A porta se fechou atrás de mim com um clique que soou definitivo. Larguei a mochila e me aproximei. Ela cheirava a ervas amargas e terra molhada. Quanto tempo me resta? Perguntou ela de repente. Eu não sei. Os médicos disseram. Médicos. Ela cuspiu a palavra. Idiotas. Todos eles. Sentei no sofá velho, mantendo distância. Não sabíamos conversar. Nunca soubemos. Minha mãe tinha fugido daqui aos 16 e nunca olhou para trás. Morreu quando eu tinha 5. Meu pai... Bem, quem sabia. Minha avó tinha me criado por 3 anos antes de me mandar para uma família adotiva. Não posso proteger você aqui, ela tinha dito. Na época achei que era rejeição. Agora não sabia mais o que pensar.
Preciso que faças algo, ela disse. Claro, sempre havia algo. O quê? Na floresta, 3 quilômetros ao norte. Há uma clareira com pedras antigas. No centro há correntes. Meu estômago apertou. Correntes? Ferro negro, muito antigas. Seus olhos me fixaram. Preciso que as quebre. Silêncio. Eu a encarei. Você trouxe alicate? Tentei rir, mas o som morreu. Não, usa isto. Ela estendeu a mão trêmula. Entre os dedos retorcidos, brilhava algo. Um pequeno martelo de prata com inscrições na lateral. Parecia velho. Muito velho. Vovó, eu... Não pergunte. Só faça. Ela tossiu, o corpo todo sacudindo. Amanhã de manhã, antes do amanhecer. É importante. Por quê? Seus olhos se estreitaram. Porque devo isto a alguém. Porque cometi um erro há muito tempo. Ela respirou fundo. E algo no rosto dela se suavizou. Quase pareceu arrependimento. Porque tu és a única nada de que pode consertar. Não precisa entender. Precisa confiar. Confiar. Que piada. Eu não confiava em ninguém fazia anos. Mas olhei para aquela mulher moribunda. Para a súplica escondida naqueles olhos duros. E algo em mim cedeu. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse o peso da dívida que eu nunca soube que carregava. Está bem. Ouvi minha voz dizer. Ela suspirou. Fechou os olhos. Vá dormir agora. O quarto está arrumado. Amanhã tudo vai mudar. Era pesado. Peguei o martelo, sólido, e a prata estava curiosamente quente contra minha palma. Naquela noite dormi mal. Sonhei com correntes e lobos e olhos dourados me observando através da escuridão. Acordei às 4 da manhã com o coração disparado e o pingente da minha avó queimando contra meu peito. A casa estava em silêncio. Vesti camadas de roupa, peguei a lanterna e o martelo e saí. A floresta à noite era outra criatura. Sombras se moviam onde não deveria haver movimento. Galhos estalavam sem vento. Segui o que parecia ser uma trilha antiga, quase apagada, marcas nas árvores que talvez fossem intencionais ou só minha imaginação desesperada. 3 quilômetros. Meus pés afundavam na neve. O frio era cortante. Respirar doía. Mas continuei. Porque sempre continuei. Mesmo quando Derek gritava. Mesmo quando as contas se acumulavam. Mesmo quando o espelho mostrava uma estranha. Continuar era tudo o que eu sabia fazer. A clareira surgiu de repente. Era maior do que eu esperava. Pedras enormes formavam um círculo imperfeito. Algumas inclinadas, outras quebradas. E no centro, as correntes eram massivas. Ferro negro, sim, coberto de musgo e ferrugem, mas ainda sólidas. Estavam presas a uma rocha central e se espalhavam em 4 direções, cada uma terminando num grilhão aberto, como se tivessem segurado algo, alguém. O ar ali era diferente, pesado, carregado de algo que eu não tinha palavras para descrever. Expectativa, fome, atenção. Me aproximei devagar. A lanterna tremia na minha mão. As correntes pareciam pulsar sob a luz, como se tivessem batimento próprio. Isto é loucura. Sussurrei para mim mesma, mas ajoelhei ao lado da primeira corrente. Encostei o martelo no elo central. O metal ressoou. Um som baixo, profundo, que ecoou pelas árvores. Levantei o martelo. E então ouvi um rosnado. Baixo, gutural, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Congelei. Os olhos dourados do meu sonho surgiram na borda da clareira. 2 pontos de luz impossível nas sombras. Me observando, me pesando, esperando. Minha mão apertou o martelo até os nós dos dedos ficarem brancos. O pingente no meu pescoço queimou. E alguma coisa em mim, algo antigo, herdado, esquecido, sussurrou. Coragem. Abaixei o martelo com toda a força que tinha. O elo se partiu. E o mundo explodiu. O som foi como vidro se estilhaçando embaixo d'água, abafado e agudo ao mesmo tempo. A corrente se retorceu como algo vivo, os elos se separando num movimento que desafiava a física. Luz prateada vazou das rachaduras. Não era luz. Era algo mais denso, como névoa luminosa que ardia sem calor.
Caí para trás, o martelo escapando da minha mão. Meu traseiro bateu na neve e gelo. A respiração saiu em nuvens freneticamente rápidas. As outras 3 correntes começaram a tremer. O chão sob mim vibrou. Os olhos dourados se aproximaram. Não eram olhos humanos. Grandes demais. Brilhantes demais. E havia inteligência ali, antiga, feroz, absolutamente consciente. Um vulto se materializou das sombras entre as pedras, quadrúpede, massivo, pelos negros que pareciam absorver a pouca luz do amanhecer que começava a rachar o céu. Um lobo. Não. Lobos não eram daquele tamanho, aquilo era do tamanho de um urso pequeno, ombros na altura do meu peito se eu estivesse de pé. As presas reluziam quando ele abriu a boca num bocejo lento, quase preguiçoso. Como se tivesse acordado de um sono muito longo. Eu deveria correr. Todo o instinto gritava para eu correr. Mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei ali sentada na neve molhada, olhando para aquela criatura impossível, enquanto meu cérebro tentava processar o que estava vendo. Ele deu um passo. Depois outro. A neve não fazia som sob suas patas. As correntes restantes tremeram mais violentamente, como se estivessem tentando segurá-lo, mas ele as ignorou. Seus olhos nunca deixaram os meus. Parou a meio metro de distância. De perto era ainda mais irreal. A pelagem preta tinha fios prateados que brilhavam como fios de metal. Cicatrizes cruzavam seu focinho e pescoço. Marcas antigas, profundas. Uma orelha estava rasgada na ponta. E aqueles olhos... Deus, aqueles olhos me olhavam como se me conhecessem. Como se estivessem me julgando e achando algo que não esperavam. Você... Minha voz saiu num fio estrangulado. Você estava preso aqui, estúpido. Estava falando com um animal gigante e provavelmente perigoso que eu tinha acabado de soltar de correntes mágicas porque minha avó louca mandou. Brilhante, Elise. Realmente brilhante. Mas ele inclinou a cabeça. Um gesto claramente humano. Estava me ouvindo. Me entendendo. Algo se revirou no meu estômago. Não era medo exatamente. Era reconhecimento. Como quando você encontra alguém e sabe, sem saber como sabe, que aquela pessoa vai mudar tudo. Estendi a mão devagar. Nem sei por quê. Talvez porque ele parecia machucado, solitário. E eu sabia como era isso. Sabia demais. Ele olhou para minha mão, depois para meu rosto. A cabeça baixou. O focinho encostou na minha palma. O contato foi elétrico. Não literalmente, mas quase. Calor se espalhou do ponto de toque, subindo pelo meu braço, inundando meu peito. O pingente da minha avó pulsou uma vez, forte, e então ficou inerte. A pelagem era mais macia do que parecia, mas havia tensão embaixo. Músculos como cabos de aço, força contida que poderia me despedaçar sem esforço. Ele fechou os olhos, e então recuou. As correntes restantes explodiram simultaneamente. Não precisei quebrá-las. Simplesmente se desintegraram, virando pó ferroso que o vento espalhou. As pedras ao redor tremeram. Uma rachou ao meio com um estalo que ecoou pela floresta. O lobo se virou e correu. Não houve despedida. Nenhum olhar para trás. Ele simplesmente se lançou na escuridão entre as árvores e desapareceu tão completamente que por um momento me perguntei se tinha imaginado tudo. Se não tinha batido a cabeça, desmaiado na caminhada e acordado delirando. Mas o martelo ainda estava ali. As correntes estavam quebradas. E minha mão ainda formigava onde ele tinha me tocado. Levantei com pernas bambas. A clareira parecia menor agora. Comum. Só pedras velhas e neve suja. A magia, ou o que quer que fosse, tinha ido embora com ele. O caminho de volta foi um borrão. Não lembro de tomar decisões sobre direção. Meus pés simplesmente sabiam para onde ir. O sol nasceu enquanto eu andava, tingindo a neve de rosa e ouro. Bonito, cruel, indiferente. A cabana estava silenciosa quando cheguei. Silenciosa demais. Entrei e soube imediatamente. Há um tipo específico de quietude que só a morte traz.
O ar fica parado de um jeito que ar vivo nunca fica. Minha avó estava na cadeira de balanço, exatamente onde eu a tinha deixado. Os olhos fechados, as mãos dobradas no colo. Parecia quase pacífica, quase. Aproximei devagar. Encostei os dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Nada. A pele estava fria, mas ainda não rígida. Tinha morrido fazia pouco, talvez enquanto eu estava quebrando as correntes. Talvez no momento exato em que o lobo tocou minha mão. Deveria chorar. Pessoas normais choravam quando a avó morria, mas meus olhos estavam secos. Sentia alívio. Não exatamente alívio. Compreensão. Como se ela tivesse esperado apenas por isso. Por me ver completar aquela tarefa impossível. Ai sim, poderia partir. Tinha um envelope na mesinha ao lado da cadeira. Meu nome escrito em caligrafia trêmula. Peguei. Dentro havia 3 coisas. Uma chave antiga, um pedaço de papel amarelado com um endereço rabiscado e uma carta curta. Elise, se estás lendo isto, fizeste o que pedi. E ele está livre. Perdoa-me. O que fiz há 30 anos. Pensei estar protegendo todos. Ele era perigoso. Tinha matado, selvagem, e mentiria de novo. Ou assim diziam. Mas verdade e mentira se misturam quando há poder envolvido. Aprendi tarde demais que o prendera por ciúme e medo, não por justiça. A chave abre um depósito em Whitehorse. Endereço no papel. Lá está tudo o que precisas saber sobre nossa família, sobre o que és, sobre por que só tu podias libertá-lo. Ele te procurará, quando estiver pronto, quando for seguro, ou talvez nunca. Escolha dele. Mas se procurar, lembra, ele não é monstro. Só esqueceu como ser outra coisa. Vive, criança. Vive com coragem. Monsieur Lee, 2 vezes. 3. As palavras não faziam mais sentido na terceira vez. Nossa família. O que és? Só tu podias. Minha cabeça doía. Queria jogar tudo fora, ir embora, voltar para Vancouver e esquecer que qualquer disso tinha acontecido. Vender o terreno, pagar as dívidas, recomeçar, continuar sendo invisível. Mas a chave estava pesada na minha mão. E alguma coisa tinha mudado lá na clareira. Algo em mim. Passei os 3 dias seguintes fazendo o necessário. Liguei para a polícia. Um paramédico entediado veio, examinou o corpo, assinou papéis, morte natural, idade avançada, esperado. Nenhuma autópsia necessária. A funerária de Whitehorse mandaria alguém buscar o corpo. Cremação simples, sem cerimônia. Arrumei a cabana mecanicamente. Joguei fora o lixo. Lavei as xícaras. Juntei os livros em pilhas. A maioria era sobre folclore nórdico, lobos, xamanismo siberiano. Alguns tinham anotações nas margens em linguagens que não reconheci. Guardei os que pareciam importantes numa caixa. Na última noite, sentei na varanda com uma xícara de chá frio e olhei para a floresta. Estava escuro, sem lua, mas senti algo, como se estivesse sendo observada. Não de modo ameaçador, só atento. Espero que você esteja bem lá fora, disse para as árvores. Seja lá o que você for. Nenhuma resposta. Claro, mas o vento mudou de direção carregando um cheiro de pinho e terra úmida, e algo selvagem que fez meu coração acelerar. No dia seguinte, peguei o ônibus de volta para Whitehorse. A chave queimava no bolso, o endereço estava memorizado. Deveria ir direto para o depósito. Deveria descobrir o que minha avó tinha deixado, o que ela quis dizer com o que és. Mas fiquei parada na frente da rodoviária por 20 minutos, incapaz de dar o próximo passo. Derek tinha me ligado 4 vezes. Deixou mensagens. Onde você tá? Preciso de dinheiro. Não seja vadia, eu sei que você tem. A última foi ameaçadora o suficiente para eu bloqueá-lo. De novo, ele sempre achava novos números. Pensei em voltar para Vancouver, para o apartamento que cheirava a mofo. Para o trabalho na cafeteria onde a gerente me olhava com pena. Para a vida que não era vida, só sobrevivência. Ou podia ir para o depósito. Ou podia fazer algo completamente diferente. Acabei andando. Sem destino. Whitehorse não era grande. Ruas largas, prédios baixos. Aquele ar de cidade que nunca decidiu se queria ser moderna ou pioneira. Entrei num café aleatório para me aquecer.
Foi ali que os vi. 3 pessoas sentadas numa mesa no canto. 2 homens e uma mulher. Não eram locais. Dava para notar pela roupa cara, pela postura, pela maneira como ocupavam o espaço, como se pertencessem a qualquer lugar que escolhessem estar. O homem mais velho, 40 e poucos, cabelos grisalhos cortados curtos, tinha uma cicatriz serpenteando do olho esquerdo até a mandíbula. A mulher era magra, asiática, bonita de um jeito afiado. E o mais jovem, meu estômago despencou, olhos dourados. Não eram iguais, mais claros, mais humanos, mas a cor era a mesma. Impossível. Âmbar líquido. Ele olhou para cima no exato momento em que eu olhei para ele. O mundo estreitou. Barulho do café sumiu. Cheiro de café recém-moído desapareceu. Existíamos só nós dois naquele momento impossível de reconhecimento. Ele se levantou. Alto. Muito alto. Ombros largos sob uma jaqueta de couro preta. Cabelo escuro bagunçado. Mandíbula forte com barba por fazer. E aqueles olhos... Caminhou até mim. Você... disse ele. A voz era rouca, áspera, como se não falasse muito. Você estava lá? Não era pergunta. Eu... Não sei do que você está falando. Mentira péssima. Ele sabia. Eu sabia que ele sabia. Os outros 2 se aproximaram. A mulher me examinou da cabeça aos pés, sobrancelhas erguidas. O homem mais velho franziu a testa. Kieran, disse ele baixo. Tem certeza? Kieran. Então tinha nome. E aparentemente forma humana. Ele não respondeu ao homem. Continuou me olhando. O que ela te disse? Perguntou. A bruxa. Antes de morrer. Minha avó não era bruxa. Era. Simples. Definitivo. Então? O que disse? Minha mão foi instintivamente para o pingente sob a blusa. Seus olhos acompanharam o movimento. Algo neles mudou. Suavizou. Ela te deu isso. Não era pergunta. Significa que você é... Ele parou. Os outros 2 trocaram olhares. É o quê? Minha voz saiu mais alta que pretendia. Ninguém me explica nada. Só exigem coisas e morrem e me deixam com perguntas e chaves e... Parei. Estava tremendo. Lágrimas ardiam nos meus olhos e eu recusava deixá-las cair. Não na frente de estranhos. Não de novo. A mulher suspirou. Senta, garota. Parece que vai desmaiar. Queria sair correndo. Não queria sentar. Mas minhas pernas estavam bambas e a mulher já tinha puxado uma cadeira. Desabei nela mais do que sentei propriamente. O homem mais velho fez um gesto para a garçonete. Pediu chá. Como se isso fosse normal. Como se não estivéssemos tendo uma conversa completamente insana. Kieran sentou na minha frente. Perto demais. Conseguia sentir o calor dele através da mesa. Cheirava a floresta e couro, e algo metálico que não conseguia identificar. Seu nome, disse ele. Elise. Ele testou o nome silenciosamente. Acenou. Magnus, indicou o homem mais velho. Yuki, a mulher. E você já sabe o meu. Não sei nada. Sabe mais do que pensa. Yuki se inclinou, cotovelos na mesa. Sua avó prendeu ele há quanto tempo? 30 anos. Olhei para Kieran. Ele não parecia ter mais de 30. Talvez 35 no máximo. Não envelhece igual, disse Magnus como se lesse minha mente. Nenhum de nós envelhece. Nenhum de... Lobos. Kieran interrompeu. Mudamos de forma. Vivemos muito. E sua avó me acorrentou com magia que não deveria existir mais. A garçonete trouxe o chá. Agradeci mecanicamente. Segurei a xícara quente só para ter algo para fazer com as mãos. Por que ela faria isso? Boa pergunta. Kieran se recostou. Gostaria muito de saber. Ela disse... Engoli seco. Disse que pensou estar protegendo as pessoas. Que você tinha matado. Silêncio pesado caiu sobre a mesa. Matei, disse ele finalmente. Mas não humanos inocentes. Nunca. Seus olhos endureceram. Havia uma matilha aqui, corrupta, violenta. Caçavam humanos por esporte. Vim eliminar o problema. Você era... o quê? Polícia de lobos? Yuki riu. Um som curto e seco. Mais ou menos, disse ela. Ele era rei. O chá quase escapou da minha mão. Era? É, Magnus corrigiu. Ainda é. Alfa dos alfas. Líder do Conselho do Norte.
Ou era antes de desaparecer por 3 décadas? Kieran fez um som impaciente. Sempre com títulos. Títulos que importam quando há 30 matilhas esperando seu retorno, retrucou Magnus. Quando há território em disputa. Quando há... Chega. A voz de Kieran cortou o ar. Não estava alta, mas Magnus parou imediatamente. Ela não precisa saber da política. Preciso saber por que estou aqui, disse. Por que você me procurou? Como sabia? Não sabia. Ele olhou para a xícara de café fria na frente dele. Senti quando as correntes quebraram. Estava caçando a 100 quilômetros daqui e senti, como se... Parou. Como se parte de mim voltasse. Então procurei quem tinha feito isso. Achei que você fosse... Não sei. Grato, talvez. Seus olhos encontraram os meus de novo. Havia algo neles que fez minha respiração falhar. Sou... A palavra ficou pendurada entre nós, carregada de coisas não ditas. Yuki limpou a garganta. A questão é que você quebrou uma ligação muito antiga. Magia de sangue, provavelmente. Esse tipo de coisa deixa... marcas. Que tipo de marcas? Conexão, disse Magnus. Entre quem prende e quem liberta. Sua avó te usou como proxy. Você tem o sangue dela. Então agora... Agora o quê? Ninguém respondeu imediatamente. Kieran estava muito quieto, tenso como corda prestes a estalar. Significa que outras pessoas vão sentir também, disse Yuki finalmente. Significa que você apareceu no radar de criaturas que prestam atenção nesse tipo de coisa. Meu estômago afundou. Que tipo de criaturas? O tipo que não gosta quando o equilíbrio de poder muda. Magnus olhou para Kieran. O tipo que vai querer saber por que o Alfa do Norte voltou e quem o trouxe de volta. Não trouxe ninguém. Só quebrei correntes porque minha avó pediu. E por que você acha que ela pediu justamente a você? Yuki perguntou. Por que não contratar alguém? Por que não fazer ela mesma se estava morrendo de qualquer jeito? Puxei a chave do bolso. Coloquei na mesa. Ela deixou isso. E um endereço. Disse que lá tem respostas sobre minha família. Os 3 olharam para a chave. Kieran a pegou, virou entre os dedos. Era estranho ver aquelas mãos grandes e calejadas segurando algo tão pequeno com tanta delicadeza. Depósito de segurança, murmurou. Esperta. Mantém protegido, mas acessível. Acessível para quem? Não faço ideia do que estou procurando. Procurando sua linhagem, disse Magnus. Bruxas raramente são solitárias. Há sempre uma linha, uma tradição. Não sou bruxa, não? Yuki inclinou a cabeça. Sentiu algo quando quebrou as correntes? Viu algo? O lobo gigante com olhos dourados piscou na minha memória. Toquei o pingente através da blusa. Vi... algo. Ele, disse Kieran. Não era pergunta. Me viu em forma verdadeira. Acenei lentamente. E não correu. Continuou ele. Não gritou. Tocou. Como ele sabia? Eu não tinha dito nada sobre tocar. Eu só... Você parecia machucado. A expressão dele mudou. Cruzou aquele rosto duro que quase parecia surpresa. Vulnerabilidade. Depois se foi. Nenhum humano comum faria isso, disse Yuki gentilmente. Instinto diria para correr, para se proteger. Você escolheu compaixão ou estupidez. Às vezes é a mesma coisa. Ela sorriu um pouco. Mas geralmente separa os fortes dos apenas sobreviventes. Não me sentia forte. Sentia como se estivesse afundando num lago congelado e todo mundo estava assistindo sem jogar corda. O que acontece agora? Perguntei. Agora, Magnus se levantou. Você vai para aquele depósito. Descobre o que sua avó guardou. E nós vamos garantir que chegue lá em segurança. Não preciso de babás. Não é sobre o que você precisa. Kieran também se levantou. Tem um cheiro diferente. Magia velha misturada com sangue jovem. Qualquer predador sobrenatural num raio de 50 quilômetros vai sentir. Que ótimo. Então sim. Ele pegou minha jaqueta do encosto da cadeira e estendeu. Precisa de babás. Quis discutir. Mas a verdade era que estava apavorada. Tudo estava desmoronando rápido demais. Uma semana atrás, minha maior preocupação era pagar aluguel. Agora estava sentada com metamorfos falando sobre magia de sangue
e predadores sobrenaturais me caçando. Vesti a jaqueta. Levantei. Tudo bem, mas depois vocês me deixam em paz. Se for o que quer, disse Kieran. Mas algo no jeito que falou me fez duvidar que seria tão simples. O depósito ficava num prédio comercial genérico na periferia de Whitehorse. Andares de unidades de armazenamento protegidas por fechaduras eletrônicas e câmeras baratas. Magnus ficou na caminhonete deles de olho. Yuki foi conosco. Encontramos a unidade. 237. A chave girou suavemente. Dentro estava decepcionantemente mundano. Caixas empilhadas. Um baú velho. Algumas malas de couro rachado. Yuki examinou tudo com cuidado profissional. Abriu caixas, cheirou conteúdos. Kieran ficou na porta, olhando para o corredor. Tenso. Alerta. Eu fui direto para o baú. Estava trancado, mas a mesma chave abriu. Dentro havia livros, muitos livros, cadernos com anotações, fotografias amareladas. E no fundo, embrulhado em veludo preto, um objeto pesado. Desembrulhei. Era um cálice. Prata antiga trabalhada com símbolos que faziam minha cabeça doer quando olhava muito tempo. E dentro dele, seco e escuro, algo que poderia ter sido sangue. Não toque. Yuki disse rápido. Tarde. Meus dedos já tinham roçado a borda. O mundo explodiu em branco. Visões atropelaram minha mente. Uma mulher com meu rosto, mas mais velha, mais dura, cantando em língua que não reconheci. Lobos ao redor de uma fogueira. Crianças com olhos que brilhavam. Uma batalha. Sangue na neve. E depois um homem. Alto. Cabelo escuro. Olhos dourados. Ele segurava a mulher do meu rosto e ela estava morrendo e ele estava... Elise, mãos me seguraram. Kieran me puxou para longe. Yuki pegou o cálice com um pano. Embrulhou de novo. Não devia ter tocado, ela disse, mas não estava brava, preocupada. Vi. Minha voz falhou. Vi você. Olhei para Kieran. Há muito tempo, com uma mulher. Ela estava... Ele ficou completamente imóvel. Descreva ela. Descrevi. Cabelos louros como os meus, mas mais longos. Olhos cinzentos. Tatuagens nos braços. Forte. Feroz. Astrid, disse ele baixinho. Sua... Parou. Engoliu. Era sua tataravó. Talvez mais. Líder das Vulva. Guerreiras espirituais. O que aconteceu com ela? Morreu me protegendo. Ele soltou meus braços. Recuou. Há 200 anos. 200 anos. E minha avó, descendente direto. Yuki colocou o cálice cuidadosamente de volta. O que significa que você também é. Linha ininterrupta de magia feminina. É raro. Muito raro. Mas não faço magia. Não sei fazer nada. Não precisa saber. Disse Kieran. Algo na voz dele tinha mudado, mais suave. Cuidadoso. Magia de sangue não é sobre conhecimento. É sobre essência. Você é magia. Só não foi ensinada. Sentei no chão frio do depósito porque minhas pernas não seguravam mais. Isso é demais. Eu sei. Ele sentou ao meu lado, não perto, mas perto o suficiente. Mas agora você sabe por que sua avó te escolheu. Por que só você podia me libertar? Por que sou descendente de alguém que te amou? Ele não respondeu, mas o silêncio era a resposta suficiente. Yuki estava folheando os cadernos. Parou em um, franzindo. Kieran, precisa ver isso. Ele se levantou fluido, pegou o caderno. Li por cima do ombro dele. Era um diário, da minha avó. As entradas começavam 30 anos atrás. Encontrei ele na floresta, coberto de sangue, sozinho. Disse que estava caçando os que caçam humanos. Mas os anciões não confiam. Dizem que ele é perigoso, que está desequilibrado desde que a veuva morreu. Astrid era minha bisavó. Li sobre ela. Sobre o amor impossível entre curandeira e rei lobo. Sobre como ela morreu para salvar ele de uma emboscada. Ele nunca superou. Dizem que ficou selvagem depois. Brutal. Os anciões querem ele contido. Eu concordei. Usei o cálice de Astrid. Seu sangue ainda tinha poder. Liguei ele às correntes que ela mesma forjou 200 anos atrás,
para caso ele perdesse controle. Perdoe-me, avó. Perdoe-me, rei. Mas não posso deixar ele destruir o que você construiu por dor. As entradas continuavam. Anos de remorso, de dúvida crescente, de perceber que tinha sido manipulada, que os anciões queriam Kieran fora do caminho por razões políticas, não por segurança. A última entrada era de 3 meses atrás. Estou morrendo. E ele ainda está preso por minha covardia. Minha neta está perdida, sozinha, sem saber o que é. Talvez possam salvar um ao outro, como Astrid e ele não puderam. Enviarei a chave. Enviarei a ela. E espero que me perdoem. Ambos. Fechei os olhos. Lágrimas finalmente vieram. Minha avó tinha me usado. Mas também tinha tentado consertar. Tinha visto algo em mim que eu nunca vi. Tinha acreditado que eu poderia fazer o que ela não teve coragem. Kieran fechou o caderno devagar. Ela não estava completamente errada, disse ele. Eu estava desequilibrado. Depois de Astrid, matei muitos. Nem todos mereciam. Mas não merecia ficar preso 30 anos. Não. Ele olhou para mim. E você não merecia carregar esse fardo sem escolha. E agora? Agora... Yuki fechou as caixas. Levamos isso para lugar seguro, ensinamos você a se proteger e descobrimos quem mais sabe que você existe. E depois? Depois, Kieran estendeu a mão para me ajudar a levantar. Você escolhe. Peguei a mão dele, firme, calejada, quente. Escolho o quê? Se quer voltar para sua vida ou aprender quem realmente é. Olhei para a mão dele segurando a minha. Para os olhos dourados que tinham visto séculos, para Yuki organizando pedaços do meu passado que eu nem sabia que tinha. E percebi que minha vida antiga já tinha acabado no momento em que quebrei aquelas correntes. Acho, disse devagar, que não tenho mais vida para voltar. Ele apertou minha mão uma vez. Então vamos construir uma nova. A casa segura era uma cabana 2 vezes maior que a da minha avó, escondida em propriedade particular a 40 minutos de Whitehorse. Madeira escura, janelas com persianas grossas, chaminé soltando fumaça constante. Magnus estava na varanda quando chegamos, limpando uma faca que parecia velha demais para ser legal. Companhia, disse ele sem olhar para cima. Kieran ficou tenso ao meu lado. Quanto? 2, esperando na linha das árvores ao norte. Não hostis ainda, só curiosos. Que tipo? Lobos, jovens, provavelmente batedores. Yuki suspirou. Já começou então? O que começou? Perguntei. O circo político. Magnus guardou a faca. Kieran desaparece por 3 décadas. Reaparece com uma veuva desconhecida. Todo mundo vai querer saber o que isso significa. Não gostei de ser chamada de isso. Entramos. A cabana era surpreendentemente confortável por dentro. Sofás grandes, tapetes grossos, cozinha moderna. Cheirava a pinho e café e algo animal que não era desagradável. Apenas diferente. Fica aqui, Kieran disse. Vou lidar com os batedores. Sozinho? Ele não está sozinho faz muito tempo. Yuki tirou a jaqueta. Kieran tem essa coisa onde ele simplesmente aparece e todo mundo lembra que cruzar o alfa dos alfas é má ideia. Pensei que ele estivesse fora há 30 anos. Poder não esquece. Magnus acendeu a lareira. Respeito também não. Especialmente quando você ganhou os 2 em sangue. Kieran já tinha saído, silenciosamente. Como se nunca tivesse estado ali. Sentei no sofá mais próximo. Minha mochila ainda estava no ombro. Não tinha tirado desde que saímos do depósito. Como se mantê-la significasse que ainda podia fugir se precisasse. Ele não vai te machucar, Yuki disse, sentando ao meu lado. Não estou com medo dele. Não? Ela inclinou a cabeça. Deveria estar um pouco. Medo saudável mantém você viva. Já tive medo suficiente na vida. Algo no meu tom fez ela pausar. Me olhou mais atentamente. Quem te machucou? Ninguém. Elise. O nome no sotaque dela soou estranho, delicado. Eu não era delicada. Ex-namorado, disse finalmente. Nada dramático, só comum. Ele bebia, gritava, às vezes mais que isso. Eu ficava porque... Parei. Porque eu ficava.
Não sei, porque parecia ser tudo que eu merecia. Yuki não disse nada por um momento. Vovas eram guerreiras, disse ela então. Não porque lutavam sempre, mas porque sabiam quando lutar. E sabiam que sobreviver não é viver. Filosofia de lobo? Filosofia de quem já morreu algumas vezes. Ela sorriu um pouco. Já morri 2. Voltei mais esperta. Como você... Morri? Primeira vez foi estúpido. Subestimei um vampiro. Segunda foi nobre. Protegi a matilha. Encolheu os ombros. Magia tem seus benefícios. Você não é lobo. Não. Kitsune, raposa. 9 caudas e tudo mais. Mas matilhas aceitam aliados se você provar valor. Processei isso. Metamorfos. Raposa. Por que não? Magnus trouxe chá. Sério. Esses lobos tinham obsessão com chá. Peguei a xícara agradecida. Minhas mãos ainda tremiam. Quanto tempo até ele voltar? Perguntei. Depende de quão teimosos os batedores são. Magnus sentou numa poltrona. Mas Kiran não costuma demorar quando quer fazer ponto. Que ponto? Que está de volta. Que ainda é rei. Que qualquer um que teste isso vai se arrepender. Algo sobre o jeito casual que ele disse me fez gelar. Ele vai machucar eles? Só se forçarem. Magnus tomou um gole. Kiran tem reputação de brutal. Merecida. Mas ele não desperdiça violência. É estratégica quando acontece. Não sabia se isso era reconfortante ou aterrorizante. Yuki puxou um dos cadernos do baú que trouxemos. Começou a ler em voz alta. Passagens sobre rituais Volva. Como eles canalizavam magia através de objetos pessoais. Como podiam curar feridas que matariam outros. Como alguns podiam ver fios de destino. Sua bisavó tinha dom raro, disse ela. Podia ver conexões, laços entre pessoas, entre almas. Olhou para mim. É possível que você tenha herdado. Não vejo nada, ainda. Mas quando tocou o cálice, viu o passado. Isso é mais do que maioria consegue. A porta se abriu. Kiran entrou. Tinha sangue na jaqueta. Não muito. Só algumas manchas no pulso. Levantei rápido. Você está machucado? Ele pareceu surpreso pela pergunta. Não é meu. O deles também não é sério. Só esclarecedor. Magnus riu baixo. Então foi bem. Reconheceram a autoridade. Vão relatar ao conselho local. Por baixo usava a camiseta preta que mostrava braços musculosos cobertos de cicatrizes. Temos talvez 2 dias antes de delegação oficial aparecer. Delegação? Repeti. Representantes das matilhas do norte. Vão querer audiência. Vão querer saber meus planos. Ele foi para a cozinha. Lavou as mãos na pia. E vão querer saber sobre você. Não há nada para saber. Ele secou as mãos. Virou para me encarar. Você é a última Volva conhecida. Você me libertou. Isso cria vínculo. Político e... outro. Que outro? Silêncio. Yuki e Magnus trocaram olhares. Débito de vida. Magnus disse finalmente. Quando alguém te salva, te liberta de prisão, a dívida. Especialmente entre seres mágicos. Não quero dívida. Só quebrei correntes porque minha avó pediu. Intenção não importa. Kiran se aproximou. Parou a 1 metro. Aqueles olhos dourados me prenderam. Ação importa. E você agiu com compaixão quando podia ter fugido. Com coragem quando devia ter medo. Significa algo. Para quem? Para mim. A palavra ficou suspensa. Carregada. Meu coração bateu irregular. Eu preciso de ar. Saí pela porta dos fundos antes que alguém pudesse parar. A noite estava clara, fria. Estrelas impossíveis sobre as árvores. Respirei fundo várias vezes, tentando acalmar o pânico que subia. Isso era demais. Tudo isso. 1 semana atrás eu era ninguém, invisível. E agora tinha metamorfos me chamando de guerreira espiritual, dizendo que eu tinha magia no sangue, que havia vínculo entre mim e um rei lobo de séculos. Não pedi nada disso. Sei que não pediu. Virei. Kieran tinha me seguido. Ficou na soleira da porta, mãos nos bolsos. Postura relaxada, mas olhos alertas. Você lê mentes agora? Não precisa. Está escrito no seu rosto. Ele caminhou até ficar ao meu lado. Olhou para as estrelas também. Medo, confusão, vontade de correr. E por que não corro? Porque parte de você quer saber. Quer entender. Ele olhou para mim.
E por que não tem para onde correr que seja seguro agora? Isso é ameaça? É fato. Gentil, firme, você apareceu. Magia reconhece magia. Predadores sentem presa diferente. Você vai ser procurada. Por curiosos, por oportunistas, por inimigos que eu fiz nos últimos séculos. Então sou isca agora. Não. Sua voz endureceu. É protegida. Se deixar. Por você. Por qualquer um que respeita o que Volvas representam. E o que representamos? Ele considerou a pergunta. Equilíbrio. Lobos são instinto, força, território. Volvas eram sabedoria, cura, conexão. Astrid me ensinou isso. Me mostrou que força sem propósito é apenas destruição. E quando ela morreu, você esqueceu. Sim, sem hesitação. Sem desculpa. Me tornei o que mais temia, monstro. Mas não é mais. Não sei. Honesto. Cru. 30 anos preso dá muito tempo para entender pensar. O que perdi, para lembrar. Ele virou completamente para mim. Mas quando você quebrou as correntes e me tocou sem medo, senti algo que não sentia desde ela morreu. Meu estômago apertou. O quê? Esperança. A palavra soou estranha saindo dele. Vulnerável. Como se doesse admitir. Não sou ela, disse baixinho. Não posso substituir o que você perdeu. Eu sei. Ele estendeu a mão devagar. Deu tempo para eu recuar. Não recuei. Dedos dele tocaram meu rosto. Leve. Mas talvez possa ser algo quase irreverente. Algo que ainda não tem nome. Deveria afastar. Isso era rápido demais. Intenso demais. Eu mal conhecia ele. Mal conhecia a mim mesma. Mas ficou ali. Deixou o toque. Porque pela primeira vez em anos alguém me olhava como se eu importasse. Como se não fosse invisível. Tenho medo. Admiti. Bom, medo inteligente mantém vivo. O polegar dele roçou minha bochecha, mas não deixa medo decidir tudo. O que eu deixo decidir então? Você. O que você quer? O que sente? O que escolhe? Escolhas. Nunca fui boa com escolhas. Sempre deixei outros decidirem. Derek. Minha avó. Patrões. Qualquer um menos eu. Mas agora olhei para este homem, esta criatura, que tinha visto séculos e ainda me olhava como se eu fosse importante. E pensei, talvez desta vez eu pudesse escolher. Não sei o que quero, disse. Mas sei que não quero voltar para o que era. Ele sorriu, pequeno, genuíno. Então já é começo. Eu senti a perda do toque imediatamente. A mão dele caiu. Barulho vindo das árvores nos fez virar. 2 lobos emergiram da escuridão, enormes. Um cinza, outro marrom avermelhado. Pararam na borda da propriedade, observando. Kieran se posicionou na minha frente sutilmente. Protetor. Pronto. Os batedores voltaram, murmurou, com reforços. Isso é ruim? Depende do que querem. Os lobos se transformaram. A mudança foi rápida, fluida. Impossível. Ossos se reorganizaram. Pelos recolheram. E em segundos, 2 homens nus estavam ali. Um era jovem, talvez 20, todo membros longos e incerteza. O outro mais velho, cicatrizes cruzando o peito. Alpha Kieran, disse o mais velho. Voz rouca, respeitosa. Conselho solicita a presença, sua e da Volva. Quando? Amanhã, ao pôr do sol. Local? Território neutro. Cabana 16. Kieran acenou lentamente. Aceitamos. Os 2 pareceram surpresos. Talvez esperassem resistência. Há condições. O jovem disse hesitante. Quais? Ela vem desarmada. Sem proteções mágicas ativas. Senti Kieran ficar perigosamente quieto. O tipo de quietude antes de tempestade. Não. Alpha, o conselho, não me importa o que conselho quer. Voz dele caiu uma oitava. Gutural, quase rosnado. Ela é Volva, herdeira de Astrid, sob minha proteção. Vem como quiser, com o que quiser. Eles não vão gostar. Então eles podem vir aqui discutir pessoalmente. Passo de Kieran para frente fez os 2 lobos recuarem instintivamente. Ou aceitam meus termos. Escolha deles. O mais velho baixou os olhos. Submissão. Vou relatar. Eles se transformaram de novo e desapareceram. Kieran ficou tenso por mais 1 minuto. Depois relaxou incrementalmente. Amanhã vai ser interessante, murmurou. O que aconselho? Alfas locais.
Representantes territoriais, normalmente política tediosa. Ele virou. Mas agora querem avaliar você, ver se é ameaça ou recurso. E se decidirem que sou ameaça, então vão tentar te remover. E você deixa? Olhos dourados brilharam na escuridão. Não. A palavra era promessa. Ameaça. Voto. Engoli seco. Acho que precisamos de plano. Temos plano. Ele começou a voltar para dentro. Você vai como é. Poderosa. Herdeira. Minha. E qualquer um que tentar te tocar descobre por que ainda sou rei. Minha. A palavra ecoou. Não possessiva. Protetora. Como se fosse ele para dentro. Em vez de algema. Yuki e Magnus já estavam preparando. Mapas na mesa. Armas sendo limpadas. Estratégia silenciosa de quem fez isso 1000 vezes. Então vamos à guerra? Perguntei. Não. Yuki disse. Vamos à política. Que é pior. Magnus grunhiu concordância. E eu, Elise, ninguém de Vancouver, sentei com lobos antigos e uma raposa de 9 caudas planejando como sobreviver, encontro com um conselho de criaturas que não deviam existir. Minha vida tinha acabado, mas talvez outra estivesse começando. A cabana 16 ficava em clareira que parecia velha demais para ser natural. Árvores formavam um círculo perfeito ao redor. Troncos retorcidos como se tivessem crescido evitando o centro. O chão era terra batida sem grama, marcado com símbolos desbotados que doíam de olhar diretamente. Chegamos ao pôr do sol como pedido. Kieran dirigia, Magnus no banco do passageiro, eu e Yuki atrás. Ninguém falou muito durante a viagem. Eu tinha passado o dia aprendendo o básico. Como reconhecer hostilidade em linguagem corporal de lobo, como não mostrar medo mesmo apavorada, como usar o pingente da minha avó como foco se precisasse de proteção. Não vai precisar, Yuki tinha dito. Kieran não vai deixar chegar perto disso. Mas ela me ensinou de qualquer forma, só por precaução. 3 caminhonetes já estavam estacionadas. Fumaça subia da chaminé da cabana. Vozes masculinas graves vazavam pelas janelas. Quantos? Kieran perguntou baixo. 7 distintos. Magnus respondeu. Mais 4 lá fora. Perímetro. Armados? Sempre estão. Kieran desligou o motor. Olhou para mim pelo retrovisor. Última chance de ficar no carro. E perder a diversão? Tentei soar corajosa. Saiu mais trêmulo que pretendia. Ele quase sorriu. Fica perto de mim. Não fala a menos que perguntado diretamente. E se alguém te tocar sem permissão? Você vai fazer algo dramático e violento? Sim. Ótimo. Saímos. Bom saber. O frio noturno cortava mesmo através das camadas de roupa. Yuki se posicionou do meu lado esquerdo. Magnus do direito. Kieran ia na frente. Postura relaxada, mas cada movimento controlado. Predador disfarçado de calmo. A porta se abriu antes de batermos. Homem enorme bloqueou a entrada. 2 metros fácil. Ombros largos como batente. Barba preta espessa. Olhos castanhos nos avaliaram. Kieran. Voz profunda. Neutra. Faz tempo. Thomas. Kieran acenou. Ainda usando essa forma ou finalmente aceitou que não assusta ninguém? O homem, Thomas, bufou o que poderia ter sido riso. Entre antes que eu mude de ideia sobre ser civilizado. Entramos. 7 homens nos esperavam. Alguns sentados, outros de pé, todos grandes. Todos com aquela quietude perigosa de predadores contidos. O ar cheirava a suor, couro e testosterona, e todos os olhos foram para mim. Forcei não recuar. Mantive queixo erguido. Yuki tinha dito. Lobos respeitam força. Mesmo que você esteja fingindo, finge bem. Kieran caminhou até o centro da sala. Eu segui, meio passo atrás. Yuki e Magnus ficaram na porta. Bloqueando saída ou guardando entrada, não sabia. Conselho, disse Kieran. Não era cumprimento. Era reconhecimento de fato. Me chamaram. Homem de cabelos grisalhos sentado numa poltrona puída se inclinou para a frente, mais velho que os outros, rosto marcado por cicatrizes que contavam histórias violentas. Você desapareceu 30 anos, Kieran. Sem palavra. Sem explicação. E volta com... Isso. Gesticulou para mim. Queremos respostas. Isso tem nome. Kieran disse baixo. Perigoso. Elise, última volva da linha de Astrid.
E você, Garrett, vai tratá-la com o respeito que merece. Garrett ergueu sobrancelhas. Volva. Testou a palavra. Achei que estavam extintas. Quase. Disse. Minha voz saiu mais firme que esperava. Minha família manteve tradição escondida. Proteção. Proteção de quê? De vocês. Alguns lobos riram baixo. Silêncio caiu. Outros ficaram tensos. Ousada, outro homem disse. Jovem, olhos verdes afiados. Para humana. Ela não é apenas humana, Kieran interveio. É descendente direta, sangue puro. Quebrou correntes que me prenderam por 3 décadas. Correntes forjadas com magia que nenhum de vocês poderia tocar. Então é verdade. Garrett se recostou. A bruxa te prendeu. Volva. Kieran corrigiu. E sim, Margaret, avó de Elise, me acorrentou. Pensou estar protegendo o território. De você, Thomas disse da porta. Do que você tinha se tornado. Sim. A admissão honesta pareceu surpreendê-los. E agora está... O quê? Curado? Garrett soou cético. 30 anos em correntes te fizeram ver a luz? Me deram tempo para pensar, lembrar quem era antes da raiva. Kieran olhou ao redor da sala. E sim, estou diferente, mais controlado. Conveniente. O de olhos verdes murmurou. Duvida, Cole. Kieran virou para ele. Agora. Cole podemos ficou testar. Muito quieto. Depois baixou os olhos. Não, Alpha. A palavra Alpha ecoou. Reconhecimento de hierarquia. Um por um, os outros lobos acenaram. Alguns relutantes. Outros com algo parecido com alívio. Garrett suspirou. Está bem. Aceito que está de volta. Aceito até que está mais... estável. Pausou. Mas ela é problema. Como assim? Perguntei antes de poder me conter. Garrett me olhou diretamente. Você é anomalia, garota. Magia que não vimos em séculos. Conexão com o alfa mais poderoso do norte. Isso atrai atenção. Atenção que não queremos. Que tipo de atenção? Vampiros, disse Thomas. Caçadores. Outros alfas com ambição. Olhou para Kieran. Ter uma vulva de volta é símbolo. Poder. Vai parecer que você está montando exército. Não estou. Não importa a aparência. Importa a percepção. Silêncio pesado. Então o que sugerem? Kieran perguntou. Perigosamente calmo. Que eu a mande embora. Deixe sem proteção? Sugerimos. Garrett disse cuidadoso. Que ela prove valor. Demonstre que é aliada, não fraqueza. Como? A situação. 3 lobos desapareceram na última lua. Território ao sul. Garrett pegou o mapa, apontou região marcada. Algo está caçando. Não sabemos o que. Mandamos batedores. Nenhum voltou. E querem que ela... Volvas eram rastreadores, curandeiros. Garrett olhou para mim. Se é o que diz, prove. Ajude a encontrar nosso povo. Traga de volta vivos, se possível. Não sei fazer isso, admiti. Não fui treinada. Então é inútil, Cole disse. Não, e o que falou da porta? Todos viraram. Ela tem instinto. Magia de sangue não precisa treino. Só... estímulo. E você é especialista em volvas agora, raposa? Garrett soou irritado. Não. Mas li os diários. Vi o que ela fez. Yuki caminhou até mim. Colocou mão no meu ombro. Ela pode fazer. Só precisa acreditar que pode. Ele me olhava com aquela intensidade que fazia meu estômago revirar, esperando, confiando. Tudo bem? Ouvi minha voz dizer. Vou tentar. Garrett acenou aprovação. Amanhã, ao amanhecer, Thomas vai com vocês. E Cole olhou para ambos. Garante que ela não morra. Seria inconveniente. Que consideração, murmurei. Thomas riu. Som surpreendentemente caloroso. Vou gostar dela. A reunião terminou com detalhes logísticos. Território Sul era área disputada. Tecnicamente neutro, mas sempre tenso. O que quer que estivesse caçando era novo. Não seguia padrões conhecidos. Lobos desapareciam sem luta, sem rastro, sem cheiro residual. Saímos 2 horas depois. Ar noturno parecia mais limpo que aquele dentro da cabana. Respirei fundo várias vezes. Foi bem. Magnus disse, quase orgulhoso. Não falei quase nada. Exatamente. Deixou eles avaliarem sem dar munição. Esperto. Kieran ficou quieto até chegarmos na caminhonete. Então segurou meu braço gentilmente. Não precisa fazer isso.
Preciso sim, ouviu eles. Sou fraqueza até provar o contrário. Não me importo com o que pensam. Mas eu me importo. Olhei para ele. Não posso ser só. Protegida. Preciso ser útil. Capaz. Ou sempre vou ser apenas a humana frágil que você carrega. Algo mudou no rosto dele. Entendimento, talvez. Tudo bem. Soltou meu braço. Mas vou estar lá. Não esperaria diferente. Passamos a noite planejando. Thomas chegou à meia-noite com mapas detalhados. Cole apareceu 1 hora depois, claramente contrariado por ter que ajudar, mas seguindo ordens. Yuki me ensinou ritual simples. Não era magia ativa, mas abrir-se para percepções, deixar instinto fluir. Vulvas liam energia, explicou. Vida deixa marcas, morte deixa buracos. Você vai sentir diferença se relaxar. E se não sentir nada? Então improvisa. Ela sorriu. Sempre funciona. Amanhecer encontrou 5 de nós na estrada. Kieran dirigindo, Thomas na frente comigo, Yuki e Cole atrás. Magnus ficou para trás como comunicação de backup. Território sul era mais selvagem. Menos árvores, mais pedras. Montanhas ao longe cobertas de neve que nunca derretia completamente. Lindo de forma desolada. Paramos onde o último lobo tinha sido visto. Pequeno acampamento abandonado, fogo apagado há dias, equipamento ainda intacto. Nenhuma luta. Thomas observou. Como os outros. Desci da caminhonete. O frio era cortante. Vento trazia cheiro de neve e algo mais. Algo errado. Fechei os olhos. Respirei como Yuki ensinou. Deixei mente acalmar, expectativas caírem. E senti. Não era visual, mas como conhecimento. Direção. Puxão gentil para norte. Morro acima. Por ali, apontei. Certeza? Cole soou duvidoso. Sim, subimos. Rochas quebravam neve, criando caminho traiçoeiro. Kieran ficou ao meu lado todo o tempo, mão nas minhas costas sempre que terreno ficava difícil. Não sufocante, só presente. O puxão ficou mais forte, mais urgente. Perto, sussurrei. Thomas parou, olfato no ar. Sangue, velho, e algo, metálico, não natural. Entramos numa fenda entre rochas, escura, estreita. No fundo, luz fraca revelou caverna pequena. E lá estavam, 3 lobos, forma humana, inconscientes mas vivos, correntes ao redor dos pulsos. Não ferro comum, algo que brilhava tênue, etéreo. Prata mágica, Yuki sibilou. Muito rara, muito cara. Quem faria isso? Perguntei. Alguém que quer lobos vivos, para estudo, ou venda. Thomas já estava examinando as correntes. Não posso tocar. Queima. Olhei para Kieran. E você? Mesmo problema. Claro, prata afetava lobos, mesmo alfas poderosos. Mas talvez não afetasse vulva. Ajoelhei ao lado do primeiro lobo, jovem, inconsciente, respiração rasa. Toquei a corrente. Queimou, mas não insuportavelmente. Como tocar panela quente. Dói, mas você aguenta se for rápido. Peguei o pingente da minha avó. Pressionei contra o metal. Liberta, sussurrei, sem saber de onde a palavra veio. Por sangue e vontade. Liberta. A corrente estremeceu. Rachou. Caiu. O lobo respirou fundo. Olhos abriram. Desorientados, mas conscientes. Tudo bem? Disse gentil. Você está seguro. Fiz o mesmo com os outros 2. Cada vez ficou mais fácil, como se músculo lembrasse movimento. Quando o terceiro acordou, Thomas já estava no rádio chamando o resgate. Cole me olhava diferente. Não mais desdém. Respeito cauteloso. Você realmente é vulva? Acho que sim. Kieran se ajoelhou ao meu lado. Pegou minha mão. Estava vermelha, queimada levemente onde toquei as correntes. Machucou. Valeu a pena. Ele beijou meus dedos, leve, rápido. Mas o gesto fez calor se espalhar que nada tinha a ver com magia. Sim, concordou baixo. Valeu. Resgate chegou 1 hora depois. Os 3 lobos foram levados, exaustos, mas vivos. Thomas relatou tudo a Garrett. Cole confirmou. E quando voltamos para a cabana segura, havia mensagem esperando.
Conselho reconhecia meu valor, oferecia proteção em troca de aliança. Eu seria Völva do Norte, conselheira, curandeira, ligação com magia antiga que eles tinham perdido. Não era exatamente escolha livre, mas era escolha melhor do que tinha tido em anos. Sentei na varanda naquela noite, embrulhada em cobertor, olhando estrelas impossíveis. Kieran se juntou a mim. Trouxe chá. Sempre chá com esses lobos. Pode recusar, disse ele. Posso te proteger sem acordo político. Eu sei, tomei um gole. Mas não quero apenas proteção, quero propósito. Isso é propósito? Mais do que tinha. Olhei para ele. Uma semana atrás eu era ninguém. Invisível. Agora sou... algo. Alguém que importa. Que pode ajudar. Sempre importou. Não importava. Nem para mim mesma. Respirei fundo. Mas agora vejo que minha avó estava certa. Não era rejeição me mandar embora. Era preparação. Para isso. Para me encontrar quando fosse hora. Kieran ficou quieto por longo momento. Astrid diria que você é mais corajosa que ela era. Duvido. Ela morreu te protegendo. Exatamente. Morreu. Ele olhou para mim. Você está escolhendo viver, e proteger, e lutar. Isso é mais difícil. Lágrimas arderam. Não de tristeza, de algo mais complicado. Reconhecimento, talvez. Aceitação. Fico então. Faço isso. Aprendo a ser Völva de verdade. E eu vou estar ao seu lado, se deixar. Olhei para este homem que tinha vivido séculos, perdido o amor, ficado preso por décadas, e ainda escolhia a esperança. Acho que deixo. Ele sorriu. Genuíno. Transformando o rosto duro em algo quase jovem. Bom, ficamos assim, lado a lado, sob estrelas. Dois solitários que encontraram algo parecido com pertencimento. Nas semanas seguintes aprendi. Yuki ensinou rituais. Thomas treinou defesa. Magnus compartilhou história. E Kieran estava sempre ali. Paciente, encorajador. Esperando eu descobrir o que podia ser. O primeiro lobo que curei de veneno foi acidental. O segundo, intencional. No terceiro mês, Conselho me chamava formalmente quando havia problema que força bruta não resolvia. Derek ligou uma vez. Exigiu dinheiro. Ameaçou aparecer. Kieran estava comigo quando atendi. Não, disse simples. Não tenho nada para você. Não sou mais quem era. E se aparecer, haverá consequências. Desliguei. Bloqueei. Nunca mais ouvi dele. Vendi o terreno da minha avó. Usei dinheiro para comprar cabana pequena em território neutro. Meu espaço, meu lugar. Kieran visitava. Nunca forçando. Sempre perguntando. E devagar, cuidadoso, algo crescia entre nós. Não substituição de Astrid. Algo novo. Igual e diferente. No solstício de inverno, sob a aurora boreal que pintava céu de verde e violeta, ele me beijou finalmente. Gentil. Questionador. Beijei de volta. Resposta. Promessa. Obrigado, disse ele depois. Por quê? Por me libertar. 2 vezes. Tocou o pingente no meu pescoço. Das correntes. E da solidão. Você fez o mesmo por mim. E tinha feito. Me mostrou que invisível não era meu único estado. Que força vinha em formas que Derek nunca entenderia. Que sobreviver poderia finalmente virar viver. 1 ano depois do dia em que quebrei as correntes, fiquei na mesma clareira. Pedras tinham caído mais. Musgo cobria o que restava. Mas poder ainda pulsava ali. Memória de magia antiga. Kieran estava ao meu lado. Yuki e Magnus também. Thomas e até Cole. Matilha. Família escolhida. Pronta? Kieran perguntou. Acenei. Juntos colocamos marco novo. Pedra gravada com símbolos Völva. E lobos entrelaçados. Memorial não de prisão, mas de libertação. De segundas chances. De encontros impossíveis que mudaram tudo. Aqui correntes quebraram. Aqui liberdade nasceu. Aqui lobo e Völva encontraram caminho de volta para a luz. O vento soprou frio, mas não me importei. Tinha lar. Tinha propósito. Tinha amor crescendo devagar e firme. E pela primeira vez na vida, olhei para o futuro não com medo,
mas com algo perigosamente parecido com alegria. Elise, ninguém de Vancouver. Agora era Elise, volva do norte. Curandeira, guerreira, amada. E isso, percebi, era tudo que sempre quis ser, inteira, livre, minha.